E aí, pessoal? Já rolou de você sentir que tem algo de errado mesmo quando tudo parece no lugar? Ou aquela necessidade de sair de algum canto, de pôr um ponto final numa relação, de aceitar uma proposta, mas você não sabia dizer o porquê? Essa, meu amigo, é a intuição. Ela é tipo um sussurro no ouvido da alma. Não berra, não se justifica, só sente. Mas cá entre nós, a maioria de nós aprendeu a desconfiar dessa voz. A gente foi ensinado a seguir a lógica, o que pode ser medido, comparado, aceito pelos outros. E é assim que, sem se dar conta, a gente vai se desconectando do maior farol que a gente tem por dentro, o que o Jung chamava de uma das 4 funções essenciais da psique. Ele dizia que ela era a mais deixada de lado. Por quê? Porque a intuição não é prática. Ela não te entrega provas, não assina papelada. Ela só cochicha e espera que você confie. Só que a gente foi criado para duvidar, para se encaixar, para agradar. Aí, quando sua intuição fala, o que você faz? Justifica, minimiza, dá de ombros. Ah, devo estar exagerando, coisa da minha cabeça. Todo mundo gosta, só eu que tô assim. E assim, essa voz que antes era um rio cristalino vai ficando abafada, substituída pelo barulho do mundo, pelos conselhos bem-intencionados, pelas expectativas que a sociedade impõe, por aquele medo secreto de parecer maluquinho se disser que apenas sentiu. Mas você sabe, lá no fundo, você sempre soube. Lembra daquela vez em que tudo parecia perfeito, mas algo dentro de você doía sem motivo aparente? Ou daquele dia em que você insistiu em sair, mesmo com uma sensação esquisita, e algo realmente desagradável aconteceu? E daquele relacionamento que por fora era um conto de fadas, mas que te consumia por dentro, e mesmo assim você ficou mais tempo do que devia? A intuição dá o toque nessas horas, mas o ego... o ego. Quando ele é alimentado pelo medo, vira um verdadeiro dragão. O medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de perder. E é uma ironia danada porque ao ignorar a intuição para evitar essas perdas, a gente se perde ainda mais. A gente perde a si mesmo. A intuição não é sobre ver o futuro, é sobre sentir o presente. É tipo um radar invisível que capta o que ainda está se formando, o que sua alma já reconhece. Jung dizia que o inconsciente conversa com a gente por meio de símbolos, sonhos, daqueles impulsos que a gente não sabe explicar. E a intuição é a ponte que liga esse inconsciente à nossa vida acordada. É por isso que ela parece tão mágica, mas também tão desconfortável, né? Porque ela aponta para o que está escondido. E o que está escondido é quase sempre o que nos empurra para crescer. A intuição não te dá o caminho mais fácil. Ela te mostra o caminho mais genuíno. E o genuíno, às vezes, dói feito osso que se realinha, porque ele nos tira do controle, nos obriga a confiar, e exige uma coragem de leão para escolher o invisível num mundo que só valoriza o que se pode tocar. Talvez você tenha sido chamado inúmeras vezes e não ouviu. Talvez a vida já esteja tentando te mostrar por todos os lados que você se desviou de si mesmo. Mas a boa notícia é que essa voz não morre. Ela só se encolhe por um tempo, observa, espera. E no momento em que você silenciar o falatório da mente, ela volta. No segundo em que você parar de se perguntar, faz sentido? E começar a perguntar, faz sentido para mim? A intuição reaparece. Ela não precisa de holofotes nem de aplausos. Ela só precisa que você esteja presente. Você não precisa entender tudo agora. Mas talvez, só talvez, precise se lembrar de algo que sempre soube, mesmo sem saber que sabia. A voz mais sábia da sua vida já mora aí dentro. Você só precisa reaprender a dar crédito a ela. A gente aprendeu a desconfiar da gente bem cedo, né? Talvez quando era criança e alguém riu de uma sensação que você teve. Ou quando te disseram que você estava sendo sensível demais, dramático, ou que vivia nas nuvens. Ou quando te obrigaram a seguir as regras sem dar espaço para os seus palpites, seus medos, seus nãos que não tinham explicação. Foi ali que a sua intuição começou a ser abafada, mas não por sua vontade, e sim por um mecanismo de sobrevivência, porque a gente precisava ser aceito, precisava pertencer. E para isso a gente calou umas partes da gente, aprendeu a confiar mais nos outros do que em nós mesmos.
A gente trocou nossa bússola interna por mapas desenhados por outras mãos. Jung dizia que tudo que a gente esconde não some. Só muda de lugar, vai para o inconsciente. E é exatamente isso que acontece com a intuição, quando a gente não dá bola para ela. Ela continua tentando falar, mas através de sintomas, de uma angústia sem nome, de sonhos que a gente não entende, de escolhas erradas que se repetem em ciclos. E você, feito barata tonta, se pergunta: por que isso está acontecendo de novo? Mas a pergunta certa seria: o que, lá no fundo de mim, já sabia disso e eu não dei ouvidos? A intuição não desaparece. Ela muda de roupa. Ela vira um mal-estar esquisito quando você entra num lugar que não é para você. Ela se transforma em ansiedade quando você insiste em relações que sua alma já quer largar. Ela vira aquela tristeza inexplicável quando você se afasta do seu próprio caminho. E por mais que você tente resolver com a lógica, com esforço, com distrações, nada muda. Porque o que precisa mudar não está lá fora. Está na sua escuta, na reconexão, com essa voz que nunca mentiu, mas que foi ignorada por tempo demais. Talvez você ache que intuição é um dom de poucos, mas não é. É uma habilidade natural. Todo mundo nasce com ela. A diferença está em quem a rega e quem a deixa secar. É como um músculo que murcha por falta de uso. Mas quando você começa a se voltar para dentro, algo acende. Aquela voz que você pensava ter perdido reaparece. No começo ela é tímida. Vem como uma impressão suave, um desconforto leve, um impulso que quase não se sente. Mas se você der espaço, ela cresce. Ela começa a se manifestar com mais clareza, a antecipar situações, a revelar verdades escondidas, a te proteger de roubadas. Jung acreditava que essa voz está ligada à sua essência, ao centro da sua totalidade. Ouvir a intuição é, no fundo, ouvir a parte mais íntegra de você. Mas isso exige silêncio, exige uma pausa, exige que você pare de se perguntar o que os outros fariam e comece a perguntar o que você realmente sente. Só que isso dá um medo, né? Porque seguir a intuição nem sempre é o que a galera espera. Às vezes ela diz que é hora de largar um emprego seguro, ou de terminar um namoro que parece estável, ou de virar a chave da vida sem ter certeza de nada. A intuição não busca conforto, ela busca alinhamento. E o alinhamento pode doer no começo, mas no fim, cura a alma. É como endireitar um osso que saiu do lugar. No momento, a dor é chata, mas depois tudo encaixa. Você já sentiu isso? Aquele momento em que algo dentro de você se ajeita, quando você toma uma decisão que ninguém entende, mas que você sabe que é a certa, quando você escolhe não responder, ou decide ir embora, ou resolve dizer sim, mesmo sem saber o porquê. É ali que a sua alma respira. É ali que você se encontra de novo. Talvez você tenha pavor de ouvir essa voz, porque sabe que ela vai pedir mudanças. E mudar é assustador pra caramba. Mas ignorar a intuição não impede a mudança. Só a torna mais dolorosa. Porque a vida sempre dá um jeito de te empurrar para o que você tentou evitar. A diferença é que quando você escuta antes pode ir com consciência. Quando você ignora, a vida te leva na marra. Qual desses caminhos você quer? Sua intuição já respondeu. Consegue ouvi-la agora? Você não precisa ver para saber. Essa é a essência da intuição. Ela chega antes da imagem, do dado, da conclusão. Ela não precisa de provas. Ela simplesmente é. E isso, para uma mente acostumada com a lógica, é quase insuportável. Porque a gente foi treinado para confiar no que é visível, no que pode ser repetido, no que é validado por fora. Mas a intuição mora em outro universo. Ela habita o invisível. Ela opera no sutil. Ela fala numa linguagem que a gente não aprende. A gente só reconhece. E esse reconhecimento acontece no corpo. Você já reparou? Quando algo está no ponto, mesmo sem explicação, seu corpo relaxa, o peito abre, a respiração muda, o tempo parece se ajustar. Mas quando algo está errado, mesmo que todo mundo diga o contrário, você sente. O estômago embrulha,
A garganta aperta, um peso que não encaixa. A intuição vive aí, não nos pensamentos, mas nos sinais que o corpo grita. Jung dizia que o corpo é um símbolo vivo da alma. E toda vez que a gente ignora a linguagem dele, a gente está se afastando da sabedoria mais antiga que existe. Você pode até enganar sua mente, mas o corpo não mente, nem por um segundo. A intuição se manifesta como um sussurro físico, e se você aprender a ouvi-lo, você para de se sabotar. Quantas vezes você disse sim quando o corpo berrava não? Quantas vezes você tentou se convencer de que era exagero, drama, sensibilidade, demais? Quantas vezes você ficou num lugar quando tudo em você já tinha ido embora? É nesses momentos que a alma se parte, não porque o outro nos feriu, mas porque fomos nós que nos abandonamos. A intuição, quando não ouvida, vira uma frustração que envenena, e essa frustração se espalha pelos seus gestos, pelas suas escolhas, pelos seus laços. Você começa a viver no automático, se acostuma com o que é morno, e aquilo que antes era um farol interno vira uma brasa apagada. Mas não precisa ser assim. Você pode reaprender a sentir, pode reaprender a confiar. Pode começar pequeno, dizendo não quando seu corpo se retrai, dizendo sim quando algo te expande, mesmo sem explicação lógica. Você pode se permitir sair de um lugar que parece certo por fora, mas que te consome por dentro. A intuição não vai te dar todas as respostas, mas vai te dar direção. Ela não diz o que vai acontecer, mas aponta onde você deve estar, e com quem, e quando. E quando você a segue, a vida começa a se arrumar de um jeito misterioso. As coincidências aumentam, as conexões certas aparecem, os desvios ficam mais claros. Jung chamava isso de sincronicidade. A intuição é o prenúncio da sincronicidade. Ela pesca o que está se alinhando no invisível antes mesmo de acontecer. E quando você a ignora, a sincronicidade se quebra. Você entra em caminhos que não são seus, atrasa processos, cria dores desnecessárias. Mas quando você escuta, tudo flui, mesmo que doa, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça uma loucura de outro mundo. Você começa a andar com a alma inteira, e não mais dividido entre o que sente e o que mostra. Esse é o maior poder da intuição. Te costurar de novo, alinhar seu sentir, seu pensar, seu agir, te fazer inteiro. Você consegue lembrar de um momento em que seguiu a intuição e algo deu certo mesmo parecendo impossível? Guarde esse momento como um tesouro. Ele é a prova de que você já sabe o caminho. Você só precisa voltar para ele. A intuição não é um privilégio espiritual, é um direito da sua própria mente. Mas, como todo direito interno, ela pode ser esquecida, abafada, jogada para o canto. E quando isso acontece, a gente começa a pedir aos outros o que devíamos encontrar em nós mesmos. A gente vive perguntando: o que você acha? Você faria isso? É certo sair agora? Será que é a hora? E esquece de perguntar: o que eu sinto? Não tem nada de errado em pedir conselhos, mas é um perigo depender deles, porque a vida que você está vivendo é sua. A consequência da escolha será sua. E o arrependimento, se vier, também. Quantas vezes você seguiu o conselho de alguém contra o que você sentia e depois teve que engolir a dor sozinho? Jung dizia que o caminho da individuação exige essa escuta interna, e escutar a própria intuição é um dos atos mais corajosos desse processo, porque ela te separa da manada, ela te torna único, e ser único é um risco, principalmente numa sociedade que aplaude quem obedece, quem se encaixa, quem vive na cópia. Mas você não nasceu para ser uma cópia, você nasceu para desabrochar. E desabrochar é caminhar no escuro com uma lanterna pequena, onde a luz não mostra tudo, mas mostra o suficiente para o próximo passo. É isso que a intuição faz. Ela não te entrega o mapa completo, mas te mostra o chão firme. Ela não promete a chegada, mas garante que você estará presente. E a presença? A presença é o que muda o jogo.
Quando você está presente, você sente. Você não se distrai com o barulho ensurdecedor do mundo. Você começa a notar os detalhes mais sutis, a energia de um ambiente, o jeito de alguém te olhar, a forma como seu corpo reage diante de certas escolhas, e isso transforma sua vida. Você para de aceitar o que não te ressoa. Você começa a dizer não com firmeza. Começa a filtrar melhor com quem anda, onde pisa, o que consome. Você se torna seletivo, não por soberba, mas por sabedoria, porque começa a entender que tudo vibra, tudo fala, tudo interfere. E se sua intuição é o canal por onde sua alma conversa, então, você precisa protegê-lo. Você precisa criar silêncio, precisa diminuir o ruído, precisa escolher melhor o que escuta lá fora para que sua escuta interna volte a funcionar com força total. Você não precisa virar um eremita ou fugir do mundo, mas precisa se aproximar de si. Precisa fazer da sua presença um território seguro onde a intuição possa crescer e se mostrar. E quando isso acontece, você muda. Você começa a se antecipar às situações, começa a perceber que certas pessoas já não te servem. Mesmo antes de algo desandar, você sente que um lugar está fechado para você, mesmo que ninguém diga nada. Começa a respeitar o que sente e a se surpreender com o quanto isso te protege. Essa é a verdadeira segurança, não aquela que vem de contratos, garantias ou previsões, mas a que nasce da confiança em si. Você pode estar no meio de um furacão e ainda assim saber que está no lugar certo. Você pode não ter todas as respostas, mas sente que está indo na direção certa. E esse sentimento não tem preço. É paz. Mesmo no desconhecido, é firmeza. Mesmo sem lógica, é pertencimento. Mesmo sozinho, a intuição é isso. A bússola que aponta para dentro, enquanto o mundo tenta te puxar para fora, e você, finalmente, começa a se lembrar de quem é. Sabe por que é tão difícil confiar na intuição? Porque ela pede que você abra mão do controle. E o controle é a armadura preferida do ego. Desde pequenos fomos ensinados a prever, planejar, garantir. Nos disseram que a vida ideal é aquela com metas claras, passos definidos e resultados que a gente pode pegar na mão. Mas a alma não funciona assim. A alma não tem agenda, não tem roteiro pronto. Ela tem ritmo. E a intuição é o tambor interno que dita esse compasso. Mas para ouvi-lo, você precisa silenciar o barulho do deveria. Deveria estar casado, deveria ganhar mais, deveria ser mais feliz, deveria ter certeza. Esses deverias são as muralhas entre você e a sua intuição, porque ela nunca fala em termos de dever, ela fala em termos de verdade. E a verdade, muitas vezes, é um balde de água fria. Ela pode te mostrar que você está no lugar errado, mesmo tendo lutado muito para chegar ali. Pode te mostrar que o caminho certo é o que mais te arrepia. Pode te mostrar que para seguir em frente você precisa largar algo que ama. E isso dói, mas é uma dor que limpa, porque ela te tira das ilusões. Ela te devolve para sua essência. Jung dizia que a dor é muitas vezes a parteira da consciência. E quando você se recusa a ouvir sua intuição, mais cedo ou mais tarde, a vida encontra um jeito mais duro de te dar um choque. A intuição é suave, mas a vida, quando precisa te acordar, não tem frescura. Por isso, escutar essa voz desde o começo é um ato de puro amor próprio. Você não está sendo fraco por querer sair de um lugar que te suga. Você não está sendo ingrato por escolher outro rumo. Você não está sendo irracional por seguir um pressentimento. Você está sendo honesto. E essa honestidade com você mesmo é o que abre as portas do seu destino. Porque quando você caminha na direção do que sente, e não do que esperam de você, o universo responde. Jung chamava isso de ressonância. Sua vibração interna atrai experiências que estão no mesmo campo, na mesma sintonia. E quanto mais você escuta, mais clara a vida se torna. Não porque fica mais fácil, mas porque você se sente mais inteiro. Você para de carregar o peso da dúvida constante. Você aprende a aceitar o que sente, e isso traz leveza. Você aprende
a respeitar seus impulsos, e isso traz confiança. Você aprende a esperar a hora certa, e isso traz sabedoria. A intuição não acelera o processo, ela o sincroniza. Ela te coloca no tempo certo, o tempo da alma. E quando você se move nesse tempo, tudo parece diferente. Você não corre mais atrás. Você reconhece quando é a hora. Você não força mais conexões. Você acolhe o que flui. Você não explica mais tudo. Você apenas vive o que sabe. É assim que a intuição transforma sua realidade. Ela não muda o mundo ao redor. Ela muda a forma como você caminha por ele. E isso muda tudo. A intuição é a linguagem da alma que ainda não achou palavras. É um saber sem explicação. Um sim que aparece antes da razão. Um não que se impõe antes da análise. Ela não pede argumentos. Ela simplesmente se apresenta. E você sente. Mas para sentir com clareza, é preciso estar inteiro. É preciso parar de se dividir entre o que você sabe e o que você mostra. Entre o que você quer e o que esperam de você. Entre o que você sente e o que dizem que é certo. Sentir. Enquanto houver essa briga interna, haverá confusão. Mas quando você começa a unir os pedaços, algo se transforma. Você não precisa mais de sinais óbvios, porque os sinais já estão dentro de você. Você não precisa mais de tanto esforço, porque a verdade flui. Você não precisa mais se explicar tanto, porque sua presença fala. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar aquilo que você é. E ninguém se torna sem escutar, sem mergulhar no próprio silêncio, sem confiar no invisível que guia o visível. A intuição é a ponte entre a alma e a ação, entre o que você sente e o que você faz. Ela não elimina o medo, mas te permite caminhar com ele. Ela não elimina a dúvida, mas te dá a bravura para agir mesmo assim. Ela não te poupa da dor, mas te impede de ficar nela por inércia. Quantas vezes você já sentiu algo e não agiu, e depois se arrependeu? Quantas vezes você calou a voz interna para seguir a lógica e se machucou? Quantas vezes você desejou ter confiado mais em si? Essa voz não te abandona. Ela apenas espera o seu retorno. E esse retorno começa com pequenos gestos, com a decisão de não trair o que você sente, mesmo que ninguém compreenda. Com a escolha de respeitar seus limites, mesmo que digam que é egoísmo. Com a coragem de mudar de rota, mesmo sem saber onde vai dar. Porque às vezes o maior ato de fé é voltar a sentir. É colocar os pés em terra firme quando tudo parece instável. Porque você sabe. Não porque viu, não porque disseram, mas porque sentiu. É essa escuta que reconstrói a confiança. Não a confiança no mundo nem nos outros, mas em você. E quando essa confiança renasce, você se torna outra pessoa. Você para de pedir licença, para de esperar aprovação. Você para de barganhar sua verdade. Você vive em paz com o que sente, ainda que doa. Você aprende a sustentar aquele vazio entre o não sei e o sei que preciso ir. E nesse vazio, algo sagrado acontece. Você encontra a sua voz de volta, aquela que sempre soube, aquela que você ignorou, aquela que agora começa a guiar seus passos outra vez. Talvez você esteja ouvindo essa voz de novo. Talvez ela esteja voltando como um sussurro, uma sensação no corpo, um incômodo que não te deixa em paz. Talvez você ainda não saiba o que fazer com isso, mas sente. E sentir já é o ponto de partida. Jung dizia que todo processo de transformação começa quando o inconsciente decide mostrar a cara. E a intuição é esse primeiro convite. É a alma te acenando por dentro, pedindo espaço, pedindo escuta. Ela não quer te assustar, ela quer te despertar. Ela quer que você enxergue o que está ignorando. O relacionamento que secou por dentro, o trabalho que te adoece mesmo pagando bem, a rotina que te anestesia, a ausência de sentido que se esconde por trás de sorrisos automáticos. A intuição não julga. Ela revela. Ela puxa o véu. Ela mostra o que você já sabia, mas ainda não tinha a coragem de admitir. E isso pode ser um chacoalhão porque significa rever escolhas, desfazer planos, encarar dores, mas também significa se reencontrar, voltar para casa,
Voltar para aquilo que pulsa e não para aquilo que apenas parece correto. Essa escuta é uma revolução, porque ela desobedece o que o mundo espera. Ela rompe com o trilho já traçado. Ela te convida a ser fiel. Não a uma ideia, não a um papel, mas a uma verdade íntima que só você pode reconhecer. E quando você responde a esse chamado, o mundo muda ao seu redor. As máscaras caem, os caminhos se abrem, as pessoas certas aparecem. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Essa é a mágica da intuição. Ela não promete facilidades, mas oferece coerência. Ela não impede a dor, mas impede que você se abandone. Ela não traz certezas, mas te ancora na sua própria presença. E é essa a presença que cura, porque nela você para de buscar respostas lá fora. Você começa a viver de dentro para fora, a agir com propósito, a escolher com a alma, a amar com consciência, a dizer basta quando algo machuca, mesmo que pareça pequeno, a dizer sim quando algo vibra em você, mesmo que ainda seja incerto. Essa é a maturidade que nasce da escuta interna. Não é sobre adivinhar o futuro, é sobre confiar no agora, é sobre entender que cada vez que você respeita o que sente, algo dentro de você se fortalece. Você volta a ser seu próprio lar, você volta a confiar nos seus próprios pés. E então, mesmo que o mundo desabe, você sabe para onde voltar. Você sabe quem é, mesmo quando tudo em volta muda. Essa é a bússola que nunca falha, porque ela não aponta o norte do mundo, ela aponta o centro da sua alma. E esse centro sempre soube. Você passou tempo demais duvidando do que sentia. Tempo demais tentando se encaixar no que os outros esperavam. Tempo demais desconectado da sua verdade mais silenciosa. Mas agora, algo dentro de você despertou. A voz que você tentou ignorar continua aí. E ela não tá brava. Ela tá viva. Ela quer apenas que você olhe para ela, que você pare de fugir, que você pare de barganhar com a sua alma. Porque todas as vezes em que você se afastou dela, algo se perdeu. A espontaneidade, o brilho, aquela certeza calma que vinha sem motivo e, ainda assim, era tão real. Você lembra disso? Lembra como era quando confiava em si, quando não precisava de 1000 justificativas para seguir o que sentia, quando acreditava que a sua percepção valia, mesmo que ninguém entendesse? Essa pessoa ainda existe, ela só estava esperando você voltar. E agora que você voltou, há um mundo novo te esperando. Um mundo onde a sua intuição não é ruído, é bússola. Onde o que você sente não é exagero, é sabedoria. Onde sua sensibilidade não é fraqueza, é radar. Onde cada escolha nasce não do medo, mas do alinhamento. É esse o mundo que você pode começar a construir agora. Ele não depende de ninguém. Ele começa no instante em que você fecha os olhos, respira e pergunta: o que eu já sei, mas ainda não tive coragem de aceitar? Talvez a resposta venha, como uma imagem, talvez como uma lembrança, talvez como um simples arrepio. Não importa. Importa que você escute. Importa que você confie. Importa que você se respeite. Porque a intuição é isso. Um voto de confiança entre você e você mesmo. E se tem algo que pode mudar toda a sua vida, é isso. É ouvir essa voz antes de ouvir o mundo. É caminhar com ela, mesmo quando tudo parece incerto. É lembrar que o seu saber mais profundo nunca esteve fora. Ele estava apenas esperando que você o honrasse. E se este vídeo te tocou de alguma forma, se essa escuta despertou algo adormecido aí dentro, se você sentiu que essa mensagem era para você, então eu te convido a continuar nessa jornada de reencontro com sua alma. Inscreva-se no canal, ative o sininho e escolha caminhar ao lado de conteúdos que respeitam o seu sentir e não apenas alimentam sua mente. Porque aqui a gente não fala para impressionar. A gente fala para te lembrar daquilo que você sempre soube e que agora finalmente você está pronto para ouvir.